Esta é a primeira campanha eleitoral que eu tenho feito, que eu fiz como candidato, portanto, de certa forma é tudo novo para mim, mas eu tenho dito que uma coisa que me preocupa um pouco e que me assusta um pouco é que estou a gostar, digamos assim, do contato mas também tenho aprendido algumas coisas. Por exemplo, uma delas é que realmente há uma grande desilusão com os políticos. De facto, as pessoas não exclusivamente connosco, não sinto que haja qualquer hostilidade, antes pelo contrário, temos sentido muito boa receptividade, mas há realmente em geral, em relação às pessoas que aparecem a querer, com uma mensagem, a querer distribuir um folheto, a querer, enfim, apelar ao voto ou esclarecer algo para as eleições, há um pouco, por vezes, sentimos, enfim, tenho sentido uma outra vez essa ideia de rejeição dos políticos em geral. Eu acho que essa desilusão, um certo cansaço com a política é um traço que hoje nós encontramos na sociedade portuguesa e que é preocupante e que resultam, a meu ver, resulta das pessoas terem sentido enganadas, de uma certa percepção de que não têm alternativas e também isso muitas vezes leva as pessoas a fugirem para partidos de protesto. Eu queria dizer que nós vamos fazer uma escolha. Evidentemente só faz sentido fazer uma escolha se não houver igualdade, se houver diferenças, se houver alternativas diferentes para escolher. E acho que é importante, uma das razões pelas quais este tema é importante é que, enfim, realmente, hoje, nestas eleições, a meu ver, sobretudo entre os dois grandes partidos de governo, parece-me que se foi desenhando ao longo dos meses, e hoje é claro, que existe realmente uma diferença de propostas e de atitude. Houve a tentativa, ao longo dos meses, de passar a mensagem, a ideia de que eram iguais, que não havia nada diferente para propor, mas quer no plano da prática política, quer no plano das propostas, julgo, e estas mais recentemente, uma vez que, enfim, apesar do PSD ter vindo a fazer propostas ao longo dos tempos, elas só foram sistematizadas e juntas num programa mais recentemente, julgo que é hoje consensual o que se impôs, pelo menos, esta ideia de que há uma verdadeira alternativa. Bem, eu não falo agora das diferenças em relação aos outros partidos, que estão nas franjas, em relação aos quais as diferenças, pelo menos em relação a alguns, também são marcadas. Já não sei se haverá uma grande diferença, por exemplo, à esquerda, entre os dois partidos de esquerda. Isso teríamos de analisar, não sei se será também tão relevante. Mas essa ideia de que, de facto, há uma diferença parece-me importante. Nós, nesta escolha que vamos fazer, eu queria dizer que a proposta que fazemos, que o PSD faz, é a de uma mudança porque rejeitamos alguns traços que foram, a nosso ver, marcantes da legislatura que passou, da prática política. Portanto, eu agora situo-me para já no plano da prática política. Rejeitamos a política da aparência ou do espetáculo. Realmente penso que um traço característico da prática política nestes últimos anos foi o cultivo do espetáculo da aparência. Isso foi, e muitas vezes até para iludir. Nós vimos isso em vários. Eu não quero agora falar das inaugurações em que os materiais são removidos depois da inauguração, mas até no plano dos argumentos, até nos debates políticos. Eu lembro, por exemplo, um momento marcante, aquele debate em que o Primeiro-Ministro estava a citar um estudo alegadamente da OCDE, que depois se viu que não era da OCDE, em que ele foi, digamos, desmascarado em pleno debate e a máscara caiu. Mas em geral, eu diria que, enfim, pelo menos é a minha percepção, realmente, e julgo que é uma percepção também que hoje se expande cada vez mais, estes anos foram marcados um pouco por política de espetáculo e de aparência. Muitos gastos na comunicação, nas inaugurações, ou na assinatura dos contratos, mas, enfim, sem que, como se viu ao fim do segundo, terceiro ano da legislatura, e agora depois com a crise internacional também, com os indicadores económicos que temos, sem resultados práticos na vida económica, designadamente. Rejeitamos a política da deturpação também. Acho que este é também um traço característico. Realmente alguma coisa que me, até direi, é uma palavra um pouco forte, mas me irrita até realmente, me irritou bastante na prática política, é a dificuldade de fazer passar uma mensagem sem que queiram dizer que eu estou a dizer uma coisa diferente daquilo que eu quero dizer. Enfim, digamos que senti muito a divergência entre a vontade e a declaração, que é um termo jurídico que os juristas conhecem, a divergência não intencional entre a vontade e a declaração,
É muito mais frequente na política do que eu pensava, realmente, porque ou então é imputada e tem isso, a meu ver isso tem acontecido frequentemente, é provocada por quem quer deturpar as posições de uma pessoa. Aliás, que parece-me claro, um traço característico de alguns debates, foi o de querer pôr na boca do adversário palavras e posições que ele estava a negar que estivesse a defender. A deturpação, por exemplo, das posições em matéria de segurança social ou em matéria de saúde. A própria ideia de que o PSD tinha um programa escondido, aliás, a evolução dos discursos sobre o programa é interessante. Primeiro não tinha um programa, depois tinha um programa escondido, depois, agora o último é que tem um programa vago. Enfim, e recusando-se a discutir. Um programa pequeno, também extremamente pequeno, e um programa vago. Portanto, essa é a ideia política da deturpação, que no fundo introduz ruído na comunicação e dificulta a apreensão das posições pelos cidadãos. Eu também acho que se deve rejeitar a política do alibi. E de facto, nós temos dito que este governo tem usado vários alibis, o maior dos quais foi a crise internacional. Nós, se olharmos para os indicadores económicos, de meados de 2008, portanto, agosto de 2008, o desemprego já estava a subir, nós estávamos a crescer cada vez menos, era patente que a política económica não tinha dado resultado e realmente a crise internacional apareceu como um alibi desejado, um alibi perfeito, digamos assim, com que o Primeiro-Ministro tenta vender, digamos assim, as suas políticas. E rejeitamos também a política de ataque pessoal. Portanto, de facto, o PSD fez sempre... Eu recordo-me, por exemplo, eu desloquei-me a primeira vez que esta nova direção do PSD foi apresentar cumprimentos ao Primeiro-Ministro e recordo-me de dizer aí que nós rejeitamos a política de casos, rejeitamos a política do ataque pessoal. Também pensamos que essa não é uma forma de fazer política adequada.